Já alguma vez se perguntou se aquele petisco que adora e que parece tão inofensivo poderia estar, silenciosamente, a aumentar o seu risco de um AVC? Parece inacreditável, não é? Como médico especializado no cérebro, eu vejo esta realidade com demasiada frequência. E é doloroso ver pessoas a fazerem tudo o que acham que é certo para a sua saúde. A comerem bem, a fazerem exercício, a cuidarem de si, mas que, sem saber, estão a cair numa armadilha que compromete o seu bem-estar. Pois bem, prepare-se para uma verdade que me choca profundamente. Existem petiscos que muitos de nós comemos regularmente, especialmente depois dos 60, que podem estar a sabotar a nossa saúde cerebral e cardíaca de forma drástica. Não são os inimigos óbvios que pensamos, mas sim alimentos que se disfarçam de opções saudáveis ou que são tão comuns que já nem sequer pensamos neles. Neste vídeo, vamos desmistificar 5 tipos de frutos secos, ou alimentos que se parecem muito com eles, que podem parecer inofensivos, mas que, na verdade, aumentam drasticamente o risco de um acidente vascular cerebral, um AVC, especialmente para quem já passou dos 60 anos. Fique comigo até ao final, porque o que vou revelar sobre o último vai realmente surpreendê-lo e pode mudar a forma como olha para o que come no dia a dia. Então, vamos mergulhar de cabeça nesta conversa e começar pelo primeiro item da nossa lista. Um que está presente em muitas mesas e reuniões familiares em Portugal, e que muitos consideram apenas um snack simples para acompanhar uma conversa ou um momento de descontração. Estou a falar dos salgadinhos processados. Pense nas batatas fritas de pacote, nos tremoços com excesso de sal, nos pastéis de massa folhada ou até naquelas bolachas de água e sal mais elaboradas. À primeira vista, podem parecer apenas um inofensivo acompanhamento, mas a verdade é que estes alimentos são bombas de sódio, gorduras trans e aditivos artificiais. O sódio, ou sal, é um dos maiores vilões aqui, em excesso. Ele faz com que o nosso corpo retenha mais água, o que aumenta o volume de sangue a circular e, consequentemente, a pressão sobre as paredes das nossas artérias. É como ligar a mangueira do jardim a um caudal máximo, e depois apertar a ponta, a pressão aumenta drasticamente. E o que acontece quando a pressão sanguínea sobe e se mantém alta? Estamos a falar de hipertensão arterial, um dos fatores de risco mais significativos e silenciosos para um AVC. A hipertensão danifica os vasos sanguíneos ao longo do tempo, tornando-os mais rígidos e estreitos, o que dificulta o fluxo de sangue e aumenta a probabilidade de um coágulo se formar ou de um vaso rebentar. Além disso, muitos destes salgadinhos são fritos em óleos vegetais processados e hidrogenados, que são ricos em gorduras trans. Estas gorduras são inimigas do nosso coração e cérebro, pois aumentam o colesterol mau, o LDL, e diminuem o colesterol bom, o HDL, promovendo a inflamação em todo o corpo e o endurecimento das artérias. Um processo chamado aterosclerose. É um ciclo vicioso. A inflamação e as gorduras entopem os vasos, e a pressão alta força o sangue através deles, aumentando o risco de um bloqueio ou de uma hemorragia cerebral. Por isso, da próxima vez que pensar em petiscar algo crocante, em vez de recorrer aos salgadinhos, que tal optar por alternativas mais inteligentes? Pipocas feitas em casa no ar quente, sem adição de manteiga ou sal em excesso, são uma ótima opção. Ou, melhor ainda, pegue numas cenouras cruas cortadas em palitos, ou uns pepinos frescos, ou até mesmo umas azeitonas temperadas com azeite e orégãos. Em vez dos tremoços que muitas vezes vêm carregados de sal. É uma mudança simples, mas que pode ter um impacto gigantesco na saúde das suas artérias e na prevenção de um AVC. E falando em sal e processamento,
O nosso segundo item é um velho conhecido, que engana muitos pela sua crocância e sabor inconfundíveis. Estou a falar dos amendoins japoneses. Estes pequenos e viciantes snacks, embora feitos de amendoim, que por si só é um fruto seco com benefícios. São transformados de uma forma que os torna verdadeiros vilões para a sua saúde cerebral. Os amendoins japoneses são tipicamente amendoins torrados, que são depois revestidos com uma camada de farinha de trigo, amido, açúcar e uma quantidade generosa de sal e temperos. Depois de revestidos, são fritos, e é aqui que o problema se agrava. Ao serem fritos, absorvem grandes quantidades de óleos vegetais de baixa qualidade, que muitas vezes são ricos em gorduras ômega 6 inflamatórias. Este desequilíbrio de ômega 3 e ômega 6 no corpo contribui para a inflamação crônica, que é um fator-chave no desenvolvimento de doenças cardíacas e vasculares, incluindo o AVC. E, novamente, o sal, a camada exterior destes amendoins é extremamente salgada. Uma porção de amendoins japoneses pode conter uma quantidade alarmante de sódio, muitas vezes excedendo rapidamente a dose diária recomendada. Já vimos o quão prejudicial o excesso de sódio é para a pressão arterial. E aqui, ele atua em conjunto com as gorduras pouco saudáveis para criar um cenário de risco elevado, para agravar. A camada de farinha e açúcar adiciona hidratos de carbono refinados à mistura, o que pode levar a picos de açúcar no sangue. Estes picos, ao longo do tempo, contribuem para a resistência à insulina e podem aumentar o risco de diabetes tipo 2, uma condição que, por si só, duplica ou triplica o risco de um AVC. É um efeito bola de neve: pressão alta, inflamação e níveis de açúcar descontrolados, tudo a colaborar para danificar os seus vasos sanguíneos. Então, qual é a alternativa? Se adora amendoins, opte pelos amendoins naturais, sem sal, torrados a seco, ou até mesmo os crus. Eles mantêm todos os seus nutrientes benéficos, como as gorduras saudáveis monoinsaturadas e poliinsaturadas, as proteínas e as fibras. Sem os aditivos nocivos, pode comê-los como um snack, adicioná-los a saladas ou a iogurtes. A chave está na forma como são preparados e consumidos. A ideia é que, ao fazer estas pequenas substituições, está a proteger ativamente o seu cérebro e a reduzir significativamente o risco de um AVC, sem ter de abdicar completamente dos frutos secos que tanto gosta. Agora que já desvendamos os segredos por trás dos salgadinhos e dos amendoins japoneses, vamos ao terceiro na nossa lista, um fruto seco que, por si só, é nutritivo, mas que a sua versão popular esconde uma armadilha, especialmente para a saúde do seu cérebro. Estou a referir-me ao caju torrado e salgado. O caju, na sua forma natural, é uma fonte de gorduras saudáveis, proteínas, vitaminas e minerais essenciais como o magnésio, que é crucial para a função nervosa e muscular. É um fruto seco delicioso e versátil. No entanto, o problema surge quando é torrado em excesso e, principalmente, quando é coberto com uma quantidade considerável de sal. Mais uma vez, o sódio é o grande inimigo silencioso aqui. Consumir caju torrado e salgado em grandes quantidades contribui para o excesso de sódio na dieta, o que, como já exploramos, eleva a pressão arterial e, consequentemente, o risco de um AVC. Pense na quantidade de sal que ingere sem se aperceber. Apenas a petiscar um punhado de caju aqui e ali ao longo do dia. É fácil ultrapassar o limite recomendado e colocar o seu sistema cardiovascular sob tensão constante. Além disso, muitos cajus torrados comercialmente são preparados com óleos vegetais de baixa qualidade que, quando aquecidos a altas temperaturas, podem oxidar e criar compostos inflamatórios no nosso corpo,
Estes compostos contribuem para a aterosclerose, o endurecimento e estreitamento das artérias, o que as torna mais vulneráveis a coágulos e bloqueios. Não se trata de demonizar o caju em si, mas sim a forma como é processado e a quantidade de sal que lhe é adicionada, para desfrutar dos benefícios do caju sem os riscos. A melhor opção é escolher o caju cru ou torrado a seco e sem sal. Pode torrá-los ligeiramente em casa, no forno, para realçar o sabor, ou simplesmente consumi-los crus. Controle sempre a sua porção, pois, mesmo sendo saudáveis, os frutos secos são calóricos. Um pequeno punhado é suficiente para um snack nutritivo e que não compromete a sua pressão arterial nem a saúde dos seus vasos sanguíneos. Seguindo em frente, chegamos a um que é frequentemente visto como uma opção prática e energética, especialmente para quem está em movimento ou quer um snack saudável: as misturas de frutos secos com chocolate e açúcar. Muitas vezes chamadas de misturas energéticas ou trail mix. A premissa parece boa, uma combinação de diferentes frutos secos, sementes e frutas desidratadas. No entanto, as versões comerciais destas misturas são muitas vezes uma armadilha açucarada e gordurosa. O principal problema aqui não são os frutos secos em si, mas os extras adicionados. É comum encontrar estas misturas com pedaços de chocolate, muitas vezes chocolate de leite, com alto teor de açúcar, frutos secos cristalizados, com mel ou caramelo, e frutas desidratadas que foram adoçadas artificialmente. O açúcar em excesso é um grande promotor de inflamação no corpo e contribui para o aumento de peso, resistência à insulina e diabetes tipo 2. Todas estas condições são fatores de risco significativos para um AVC, quando os níveis de açúcar no sangue sobem rapidamente após o consumo destes snacks. O corpo tem de trabalhar horas extras para os regular, e com o tempo, este esforço pode danificar os vasos sanguíneos e os nervos, tornando-os mais suscetíveis a coágulos ou hemorragias. As gorduras pouco saudáveis presentes no chocolate de baixa qualidade e nos óleos usados para torrar alguns dos ingredientes também contribuem para o colesterol LDL elevado e para a aterosclerose. É fácil cair na tentação de achar que uma mistura destas é um snack rápido e nutritivo. Mas, se não olhar bem para o rótulo, pode estar a consumir uma dose enorme de açúcar e gorduras que prejudicam diretamente a saúde do seu cérebro e coração. A solução é simples: faça a sua própria mistura em casa. Escolha frutos secos crus ou torrados a seco e sem sal, como amêndoas, nozes, avelãs ou cajus. Adicione sementes de abóbora, de girassol ou de chia para um extra de nutrientes. Se quiser fruta desidratada, opte por passas sem açúcar adicionado ou pedaços de damasco seco sem sulfito. E se não resiste a um toque de chocolate, escolha chocolate preto com pelo menos 70% de cacau, em pequenas quantidades. Desta forma, tem controle total sobre os ingredientes e garante que está a consumir um snack verdadeiramente saudável e benéfico para a sua saúde cerebral. É uma questão de consciência e de fazer escolhas informadas, que podem fazer uma diferença monumental na sua longevidade e qualidade de vida. E agora, prepare-se para o último item, aquele que me choca mais como médico, porque é um dos mais insidiosos, infelizmente, dos mais saborosos para muitos de nós, e que pode estar a sabotar a sua saúde cerebral de uma forma que nunca imaginou. Estou a falar das nozes caramelizadas ou cobertas com mel. As nozes, por si só, são um dos frutos secos mais saudáveis que existem, ricas em ômega 3 antioxidantes, fibras e outros nutrientes essenciais para a saúde do cérebro e do coração. Elas são verdadeiros superalimentos. O problema
E o grande choque surge quando estas nozes são transformadas em verdadeiras bombas de açúcar. Pense nas nozes cristalizadas, nas nozes com mel torrado, ou em qualquer versão onde o fruto seco é envolvido numa camada de açúcar, mel ou xaropes. É aqui que o benefício se anula e o risco se eleva exponencialmente. O açúcar, quando consumido em excesso, é um dos maiores promotores de inflamação no corpo. A inflamação crônica está ligada a uma série de doenças degenerativas, incluindo doenças cardíacas, diabetes e, sim, o AVC. Quando comemos açúcar em grandes quantidades, o nosso nível de glicose no sangue dispara rapidamente, para quem já passou dos 60. Este pico de glicose é ainda mais problemático, pois o corpo pode ter mais dificuldade em regulá-lo eficientemente. Picos frequentes de açúcar no sangue danificam o revestimento interno dos vasos sanguíneos, tornando-os mais rígidos, estreitos e propensos a formar coágulos. Este processo é chamado aterosclerose e é a principal causa de AVC. Além disso, o consumo excessivo de açúcar contribui para a resistência à insulina, uma condição em que as células do corpo deixam de responder adequadamente à insulina, levando a níveis cronicamente elevados de açúcar no sangue e, eventualmente, a diabetes tipo 2. A diabetes é um fator de risco enorme e independente para o AVC, aumentando a probabilidade de um evento cerebral em várias vezes. É uma cascata de eventos negativos: açúcar alto, inflamação, danos nos vasos e um aumento significativo do risco de um AVC. É triste ver um alimento tão incrivelmente bom, como a noz, ser transformado em algo potencialmente perigoso por causa da forma como é processado. A beleza da noz é a sua simplicidade e o seu valor nutricional no estado natural. Portanto, a minha recomendação como médico do cérebro é muito clara: coma as suas nozes na sua forma mais pura, cruas ou ligeiramente torradas a seco, sem qualquer adição de açúcar, sal ou óleos. Pode adicioná-las aos seus cereais, iogurtes, saladas ou simplesmente comê-las como um snack. Se procura um toque de doçura, experimente polvilhar um pouco de canela ou essência de baunilha nas suas nozes, em vez de açúcares. Esta mudança simples pode ser uma das decisões mais importantes que tomará para proteger a saúde do seu cérebro e do seu coração a longo prazo. Então, chegamos ao final da nossa conversa e vimos que o inimigo nem sempre é óbvio, e que o salgadinho processado, o amendoim japonês, o caju torrado e salgado, as misturas de frutos secos cheias de açúcar e, claro, as nozes caramelizadas podem ser verdadeiros lobos em pele de cordeiro quando se trata da saúde do seu cérebro. A verdade é que muitas vezes, aquilo que consideramos um petisco inofensivo ou um miminho pode estar a minar silenciosamente a nossa saúde, especialmente à medida que envelhecemos e os nossos vasos sanguíneos se tornam mais sensíveis aos efeitos do sódio, do açúcar e das gorduras pouco saudáveis. A minha intenção hoje não é assustá-lo, mas sim capacitá-lo com conhecimento. Conhecimento é poder. E saber identificar estes alimentos disfarçados de saudáveis é o primeiro passo para fazer escolhas mais inteligentes e proteger o seu bem mais precioso, o seu cérebro. Lembre-se, não é preciso virar a sua vida do avesso de um dia para o outro. Pequenas mudanças podem fazer uma diferença colossal. Comece devagar. Faça uma troca por vez. Em vez de salgadinhos, um punhado de amêndoas cruas. Em vez de amendoins japoneses, amendoins torrados a seco e sem sal, optar por cajus naturais, fazer a sua própria mistura de frutos secos e, acima de tudo, desfrutar das maravilhosas nozes na sua forma pura, sem açúcar ou caramelo. Cada pequena escolha conta e acumula-se.
construindo um futuro mais saudável e protegendo-o de riscos desnecessários. Quero muito saber a sua opinião. Algum destes petiscos o surpreendeu? Há algum que come regularmente e que agora vai pensar 2 vezes antes de o comer? Partilhe a sua experiência nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar e ajudar outras pessoas na nossa comunidade a fazerem escolhas melhores. Se este vídeo ajudou a ver a sua alimentação de outra forma, por favor, deixe o seu gosto. Isso ajuda muito o canal a chegar a mais pessoas que precisam desta informação vital e a continuar a produzir conteúdo que pode fazer a diferença na vida de muitos. E claro, não se esqueça de subscrever o canal para não perder os nossos próximos vídeos sobre saúde e bem-estar para si e para toda a família. A sua saúde é a sua maior riqueza. E o seu cérebro é o seu tesouro mais valioso. Proteja-o com escolhas inteligentes e conscientes. Viver bem e com saúde é possível em qualquer idade. E está nas suas mãos fazer com que cada dia conte. Cuide de si. Viva a sua melhor vida, hoje e sempre.